Olá, seja bem-vindo ao De Olho no Mercado. Hoje é 20 de agosto de 2021 e nós tivemos aí finalmente um pregão de sexta-feira, né, fechando uma semana aí de queda, né, onde no pregão de hoje e no pregão de ontem a gente teve aí um leve movimento de correção, tá? Ontem eu havia mostrado, né, esta perna de alta e a possibilidade dos preços romperem acima deste topo aqui formado, confirmando este pivô de alta, tá? Os preços eles romperam, né, o topo, confirmando o pivô, mas sem muita força, tá? Subindo muito pouco, né, nas 4 últimas horas do pregão, ele praticamente andou de lado, tá? Um parâmetro que nos mostra sobre a força da tendência é, né, o ADX, né? Então a gente pode ver que o ADX ele está em nível 13, tá? O DI+, ele está acima do DI-, mostrando tendência de alta, mas o ADX ele está baixo, tá? A gente pode ver no gráfico diário do mini índice que a gente começa um movimento de correção, mas o DI- está acima do DI+, mostrando que é correção, né? Ou seja, a tendência de baixa permanece, porque o DI- acima do DI+, indica a tendência de baixa, e a gente pode ver que o ADX ele está a 50, tá? Mostrando que a tendência de baixa ainda está muito forte, tá? Então, por conta disso, né, é simplesmente um movimento de correção sem a capacidade aí de ter uma reversão, né? Este candle, a gente fazendo a projeção de Fibonacci, a gente tem o primeiro alvo aí no gráfico de 60 minutos em 120.025 pontos. O alvo aí de Fibonacci deste pivô, tá? Então, vamos colocar aqui nessa região de 120 mil, né? A gente pode ver que eu nem sabia disso, né? Tô vendo aqui agora com vocês que o primeiro alvo ele coincide com a média móvel aritmética de 8 períodos. Quando os preços eles estão em super tendência, a tendência ela está muito forte, os preços eles corrigem até a média de 8. A gente pode ver em situações anteriores, onde o mini índice ele corrigiu na média de 8, né? Não chegou aí na média de 20 períodos e voltou a cair, tá? Então, tudo indica que é uma super tendência, né? E nós temos aí o primeiro alvo na média de 20 períodos, tá? A tendência permanece forte, né? Eu creio que o máximo que pode acontecer é os preços ficarem nesta região, se eles não reagirem de maneira baixista quando atingir a média de 8, eles vão pelo menos andar de lado aqui até que a média de 20 chegue no preço, tá? Mas com o ADX a nível 50, as chances, né, estatisticamente falando, tem mais chances de bater na média de 8 e voltar a cair. Nem esperar a média de 20 não. Tá? Então atingir esse alvo aqui de Fibonacci, tá? E já cair. Até porque confirmou o pivô. Geralmente quando confirma um pivô assim de alta, na região onde se confirma é onde que tem o momentum de compra mais forte e é onde que apresenta aí o maior volume, tá? E os candles são formados mais candles de força, tá? E aqui a gente vê que confirmou o pivô, rompendo acima do topo anterior, mas perdeu a força, tá? Perdeu a força, então assim, mostrando que essa perna de alta aqui, ela não tem tanta força altista para levar os preços aí a uma forte alta, tá? Então é por conta disso. Então esse é o alvo dos 60 minutos, coincide com a média de 8 do gráfico diário no mini índice, tá? O mini dólar ele rompeu a região de consolidação no gráfico diário, rompeu a média de 200, mas voltou a fechar abaixo dela no pregão de hoje, tá? Ele
Possivelmente vai buscar aqui a média de 8 ou a média de 20, tá? No caso, no gráfico diário do dólar, o ADX está em 22,35. Né? A tendência de baixa do mini índice, ela está mais forte do que no mini dólar, do que a tendência de alta no mini dólar, né? No mini índice lá, o ADX está 50. O mini dólar, a tendência de alta dele está 22,35. Sinal que a tendência dele está mais fraca do que o mini índice, né? Então, o dólar ele tende a ter mais volatilidade do que o mini índice, tá? Então, se no mini índice, pelo menos no gráfico diário, em mais vezes do que no dólar, você consegue encontrar topos e fundos, né, no caso lá a tendência de baixa descendentes, e aí devido a essa simetria de movimentos, você conseguir montar uma posição com uma relação risco-retorno melhor. No dólar nós já não vemos isto, tá? Né, a tendência de alta você pode ver que ela está, digamos assim, né, capengando, sem contar que o Banco Central é o grande short seller, né? Ele é o grande trader aí baixista, né? Ou seja, quando o dólar sobe e chega aí em patamares que o Banco Central considera o dólar caro, o Banco Central vai lá e vende no mercado, né? Ele faz operações de venda no mercado, levando o dólar para baixo. Então, você tem que ter muito cuidado em operar na ponta compradora do dólar, tá? Principalmente fazendo day trade, porque eles espalham, né? Eles esparçam as ordens, tá? Porque, né, se fosse uma ordem só numa hora, de repente eles chegam lá e lançam milhões de contratos no mercado. Aquela hora ali vai ter um candle enorme, mas o mercado vai voltar com ele ali, tal. Então eles vão vendendo para tentar distribuir esse fluxo vendedor, né? Gerar aí pelo menos uma sensação, né, do mercado, dos players, de que está tendo uma força vendedora, o dólar está perdendo força e tudo mais. E então, né, uma técnica, né, uma tática de trading, né, do Banco Central. Então o Banco Central ele atua como assim. E dessa forma, né, a tendência de alta do dólar ela é tímida. Ela é tímida. Mas, né, o dólar já está aí 5,40 e tudo indica que ele vai subir, tá? Ele agora está fazendo correção, mas ele formando o pivô de alta aqui em cima, quando ele romper essa média de 200 aqui, o ADX já não vai dar 22,35. O ADX já vai estar bem alto, muito alto. A força compradora já vai ser alta. E é o seguinte, o mercado ele é psicológico, né? Ele é formado por seres humanos. Então, o dólar tá brigando, olha só, ele brigou aqui, ó, na região de 5,30, 5,25. A média aqui é 5,25. E aí quando o dólar tá aqui, ó, brigando na região de 5,25, o povo tá lá, né, tranquilo e tal. Aí o dólar já passa a brigar na região de 5,40. Aí de repente o dólar tem um impulso, chega na região de 5,60. E aí o mercado ele vai só alimentando essa tendência, tá? Vai entrando em pânico, aqueles que não têm dólar vão entrando em pânico, querendo ter dólar para na carteira, e aí compra o dólar a 5,50, compra a 5,60, e os que, né, os que estão vendendo começam a estopar, começam a sair, porque vê que não vale a pena operar contra o dólar, tá? Então é por conta disso. Porque afinal de contas o gráfico ele é uma representação visual do comportamento, né, dos investidores como um todo, tá? Então, né, a gente tem que ter essa capacidade de enxergar além do gráfico e entender se o mercado ele está sofrendo, ele está agindo com medo ou ganância, tá? São os dois sentimentos que movem os investidores, medo ou ganância, tá? Com bolsa caindo forte, agora, né, em relação à bolsa está tendo medo. Então os players estão começando a comprar dólar para se proteger, tá? Porque
o dólar tem uma correlação negativa com a bolsa. Ou seja, bolsa cai, dólar sobe. Bolsa sobe, dólar cai. Tá? Então, por conta disso, né, esse pânico em relação à bolsa vai gerar aí mais compras no dólar. E vai levar os preços, né, lá para cima. Tá? Vamos começar com os papéis que mais caíram. Cash 3, né? Eu brinquei num estudo que eu fiz, eu falei que cash é crash, né? Crash de crise, tá? O papel saiu da região de R$8 desde o IPO e chegou a quase 80, né? Quase 10 vezes aí, cerca de 1000%, né? 1000% ou 10.000%. Enfim, mais de 1000% essa que os preços subiram. E aí agora estão mergulhando, tá? Estão mergulhando e a tendência é a tendência de baixa. Tendência de baixa. A DX está a 32,19. Acima de 32. 32 é um patamar mínimo razoável, tá? Assim, uma quantidade relevante. Tá tendo uma lateralização. Pode ser que lateralize até as médias chegar. Mas temos aí uma perna de baixa respeitável. Tá? Respeitável. E aí a gente olha para os 60 minutos, né? A gente meio que destrincha o que está acontecendo aqui dentro, né? Então você pode ver que ele forma um pivô de alta aqui, né? Afinal de contas, o movimento de correção numa tendência de baixa é uma perna de alta, tá? Uma pequena tendência de alta no gráfico de 60 minutos. E aí a gente vê que ele sobe acima das médias, volta a cair e ele caiu já aqui, ó. Esse terceiro candle, né, o primeiro barra elefante, um gift, e aí o terceiro candle, ele já vem, bate na média, e o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter subido. DI mais estava acima de DI menos, então aqui era o momento da confirmar o pivô e começar um timing aqui, ó, de formação de uma perna de alta, que no diário seria uma perna de correção, tá? Mas você pode ver que bateu e não teve força para subir. Pelo contrário, fechou abaixo da média de 20 períodos. Tá? Como ele tem um fundo mais baixo aqui, enquanto ele não romper esse fundo, ele está dentro de uma região de consolidação. Tá? Então aqui, ó, nos 60 minutos, ele está dentro dessa região aqui de consolidação. Né? O Crash 3. E, né, ou seja, ele não teve um time para poder subir. Ou seja, né, tem gente despejando papel no mercado aí a rodo, tá? Não estão nem esperando o papel fazer correção. Então a pressão vendedora está sendo tão grande que ele está andando de lado ao invés de subir para fazer correção. Então cash é crash, né? Ele fazendo essa correção aqui, ó, podendo projetando essa perna aqui lá embaixo, esse papel, meu amigo, ele vai cair muito, tá? Vai cair muito mesmo. A TUP 3 está em movimento de lateralização, né? Quando ele veio aqui romper este fundo aqui, ele perdeu força também, tá se lateralizando, né? Até ter um acúmulo aí de uma força vendedora considerável, levando o ADX aí, ó, que está ainda 22,40 para acima de 30, e aí sim vai ficar bonito uma venda na região de 20,40, né? Esse papel aí também vai derreter. SEQL3 fez uma perna aqui, ó, até a média de 8 períodos. E você pode ver que ele bate aqui, este topo, ele bate na média e ele não vem formar um topo mais alto. Até aqui, até esse topo ele estava formando, olha só. Topo, fundo. Fundo mais alto que o fundo anterior. Topo mais alto que o topo anterior. Então são topos e fundos ascendentes, um acima do outro. Tá? Então topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E aí, cadê o topo? Não teve topo. Perdeu força aqui. Porque aí quando você vai olhar, né? Aí você tá operando o gráfico de 60 minutos. E aí você não vê nada aqui em cima e tal. Você não sabe por que parou de subir. Aí você olha pro diário. Você vê que a média de 8 tá aqui, ó. Né? Médias móveis. Faça meu curso Fundamentos de Análise Técnica. Eu ensino que médias móveis são suportes e resistências dinâmicos, tá? Tem muita gente, o setup, armou o setup XYZ.
Aí beleza, por exemplo aqui agora, vamos supor que o cara fala assim, né, aqui tem o Ramon Setup, então vamos lá, olha só, vamos lá, vamos supor que rompeu essa máxima aqui, é compra, e aí você tem esse cenário, a sua entrada é aqui, o seu stop é aqui, com seu alvo lá em cima, tá, você vai contar que o preço ele vai subir aqui, sendo que a média de 20 está aqui, e é uma resistência extremamente forte, importante. Olha o tanto de pregões que os preços caíram abaixo da média de 8, não foi nem da média de 20. E aí, essa pressão vendedora toda, você vai contar? Então, o povo opera assim, sabe? Sem levar em consideração coisas básicas como a média de 20 períodos. A média de 20 está aqui, ó, ela é uma resistência forte. Você não vai comprar aqui. No máximo, você compraria aqui para você bater na média. E olhe lá, porque você também está fazendo uma operação contra a tendência, tá? Então, precisa ter... quando você aprende aí o básico, você sabe o que fazer, tá? Então, por exemplo, a ALR3 subiu 11%, 11,03%. Bacana. Bacana. A gente tem que pensar em operação de compra agora? Não. O que o nosso Trade System, né? Porque a gente tem um Trade System, tá? Em português, sistema de trading. O que o sistema de trading nos fala? A DX está em 25,76, está baixo. Esse preço ele tem que cair ou andar de lado para fazer correção nas médias e voltar a subir. Isso eu falo aqui todo santo dia, né? Aí até ele formar esse movimento de correção e subir, o volume acumulado de compra, ele vai ser maior. O ADX vai estar em níveis maiores, a gente vai ter uma segurança, o timing desse papel vai estar maior, e aí você vai ter uma oportunidade de fazer um trade aí com maior segurança, tá? Então, por exemplo, SBSP3 subiu forte hoje, olha o candle do pregão de hoje. Aí o pessoal já fala, esse é candle de reversão, né? É engraçado, né, como é que as pessoas definem reversão com um candle só, né? Esse é candle de reversão. Olha, a média de 200 está aqui em cima, tá? O preço acabou de subir. Então, o camarada que está querendo que os preços voltem a corrigir para ele realizar lucro e sair desse papel, porque ele comprou o papel lá em cima 42, 44, 45 reais, e ele quer desovar isso aqui, ele está esperando uma perna dessa para ele poder vender e jogar o preço para baixo. Então, média de 20 está aqui embaixo, ó, no gráfico de 60 minutos. Você vai esperar chegar na média de 20. Ou eles vão andar de lado até a média chegar no preço, ou eles vão cair até chegar na média e voltar a subir, tá? Você tem que esperar a formação do pivô. Então, o candle de um dia, pra mim, quer dizer nada. Nada. Esse negócio de... né, eu sei que a literatura tem, né? Candles de reversão, não sei o que. Só que eles não te mostram, porque é o seguinte, né? Você vai estudando e você pega ali um pedacinho, tá? Você pega ali uma parte do conhecimento. Então, se fossem abordar tudo aquilo que você precisa saber sobre um determinado detalhe, não teria uma organização da informação para você ou aprender num curso ou no livro, né? Então, você vai estudar sobre candles. Ok, beleza. Candlesticks são essas velas aqui, são importantes. Claro que são importantes, né? Cada um tem um tipo, cada um tem um nome, cada um tem uma forma de ler de acordo com a formação dessa vela e tal, beleza. Só que quando você chega na parte de candles de reversão, eles não mostram que as reversões, a imensa maioria desses candles de reversão, eles mostraram uma falsa reversão, tá? Essas reversões, elas não ocorreram baseado na tomada de decisão em apenas um candle, tá? A sua tomada de decisão, ela não tem que ser baseada em apenas um candle. Você tem que esperar um contexto de candles, né, formando o contexto da tendência de alta, por exemplo, aqui nesse caso, tá? Até porque, olha só, se você pegar como referência este candle, vamos lá, de novo, a sua entrada seria aqui em cima, com seu stop aqui embaixo, 14,59%
é a porcentagem do seu stop. Extremamente caro. Extremamente caro. Tá? Um stop de você arriscar quase 15% no único trade. Muito arriscado. É muito arriscado e muito caro, tá? Você vai arriscar muito dinheiro em apenas uma operação. E aí você tem que ter como alvo lá em cima. Relação de 2 para 1, 11 em 49,04, que seria quase 30% aí de gain. Beleza. Só que no meio do caminho, como dizia Carlos Drummond de Andrade, tem uma pedra. Né? A pedra que no meio do caminho ela é a média de 200 em 40,29. Tá? Você pode ver que desde o ano passado, desde julho, agosto do ano passado, do ano de 2020, os preços eles não conseguiram romper acima da média de 200. E aí, eu te pergunto, né, caro colega, o que está acontecendo neste momento? Por que, ora bolas, você está achando que agora, né, o preço vai romper e você está comprando aqui esperando que esse preço rompa? Sendo que desde um ano atrás, 365 dias atrás, desde um ano atrás, os preços não conseguiram subir acima dessa média. Por que vão conseguir subir agora? Tá? Essa é a grande questão. Então, ele pode subir. Pode. Só que você tomar uma decisão baseada no que está acontecendo aqui agora, o risco de você tomar um stop, o preço parar aqui, não subir, é muito grande. Tá? Muito grande. Então você espera ele romper, espera fazer uma correção e ele aí mostrar que ele vai subir. O ADX já não vai estar em 25, já vai estar em 30, vai estar em 40, a tendência vai estar muito forte e por aí vai, tá? AMBP3 é um papel que a gente teve aí, né? Uma entrada na nossa planilha de setups, foi aqui nesse gift e saímos aqui com 14,62% de lucro, né? O nosso trade system ele acusou este trade, tá? Os preços subiram um tiquinho acima, voltaram a cair, chegaram na região aqui ó, de 0 a 0 e agora estão retomando a alta. DI mais acabou de cruzar o DI menos, tá? E aqui ó, quando o preço ele cai, a região de topo ela já forma naturalmente uma região de resistência, tá? Então assim, se ele vai conseguir romper, aí já é outros 500. Ele teve momentum quando ele formou essa agulhada de compra aqui, ó. Tá esse setup agulhada do elefante, um barra elefante com uma agulhada. Tá? Aqui teve momentum, né? Um time aí de compra aí bacana, arriscando 7%, com um lucro aí de 14%, pouco mais de 14%. Aí sim a relação risco-retorno bacana, tá? Aí agora que os preços andaram de lado aqui, ele meio que perde o timing, tá? Ele perde o time. Se fosse um candle barra elefante, seria outra coisa, tá? Por isso que eu gosto de operar candle barra elefante, porque o candle barra elefante ele mostra momentum. O candle barra elefante ele diz o seguinte: muita gente comprou aqui nessa região, tá? Um volume muito grande mesmo. Comprou aqui e fez os preços subirem muito em apenas um único pregão. Isso quer dizer que está entrando algum grande player ou vários grandes players. Estão comprando muito desse papel. Então, se eles estão comprando muito, eu vou comprar também. Porque a consequência deles comprarem muita quantidade, naturalmente vai ser a alta dos preços, tá? O volume de compra eleva os preços. O volume de venda cai, faz com que os preços caiam. Tá? Então, por isso que a gente espera um barra elefante, seja de alta ou seja de baixa. Tá? Porque o barra elefante, ele tem no mínimo 80% de assertividade. É o padrão em si, tá? Não é a minha leitura individual. Não, o padrão candle barra elefante formado a partir de regiões da média, ou seja, candles barra elefantes de ignição, porque nós temos também os de exaustão, tá? No meu curso eu também falo isso. Então você tem um candle de ignição, 80% de chance você pode apostar na mesma direção desse candle, que 80% de vezes você vai ganhar dinheiro. Você vai perder em 20%, tá? Nenhum padrão gráfico, não padrão gráfico, né? Nenhum padrão de comportamento, né?
Porque o padrão gráfico ele é, na verdade, um padrão de comportamento. Ele é, na verdade, a representação visual de um padrão de comportamento. Então, nenhum padrão ele é 100% das vezes. Por quê? Porque, olha só, o camarada compra, né? Tá comprado e de repente sai uma notícia ruim, né? Algum CEO lá, algum diretor da empresa tá roubando, tal. Aí sai a notícia ruim e aí não tem nada, né? Que vai conseguir parar esses preços de caírem, tá? A confiança vai ser minada e tal. Então, assim, nós estamos sujeitos a fatores externos, tá? Que não estão contidos na informação gráfica. Por isso que, né, não existe padrão 100% das vezes. Porque, né, o imprevisível, ele acontece, tá? Senão não seria imprevisível. Então, por isso que, se nós já estamos sujeitos ao imprevisível, você tem que buscar operar da maneira mais protegida possível. Entrar onde que o preço está assim, tá subindo. O André Jakurski é um grande trader, gestor de investimentos brasileiro. Ele fala que as operações dele é como pegar um objeto que caiu no chão. Tá? Ele está lá no chão, então basta você levantar da sua cadeira e ir lá e pegar. De tão fácil que tá. Então ele deixa a coisa chegar no óbvio, tá? O preço ele já subiu tanto, ele já deu correção e tal. Aí a força compradora, o volume, o fluxo está tão grande que é inevitável a alta do preço, tá? E aí que ele entra, que o grau de certeza ele é maior, tá? Então esse deve ser. E o candle/elefante é o padrão que nos dá essa base, tá? Dessa tomada de decisão, porque ele demonstra momentum, ok? Então foi isso os estudos de hoje. Fica aqui o convite para você acessar aí nosso site grafistas.com.br e fazer a sua assinatura por apenas R$ 49,90 por mês, tá? É muito conteúdo, todas as edições da revista, aqui tem depoimentos, tem cursos, etc. Um abraço, se Deus quiser, até a semana que vem.